Você já sentiu que, por mais que se esforce para ser presente, disponível, acessível, o retorno que recebe vai diminuindo? Que quanto mais você se doa, menos parece ser notado? Que quanto mais oferece, mais as pessoas parecem acostumadas e até indiferentes? A sensação é desconcertante, porque nos ensinaram que presença é sinônimo de importância, que quem está sempre por perto cria vínculo, fidelidade, respeito. Mas a verdade, nua e crua, é outra. Quanto mais presente você é, menos impacto você causa. Quanto mais disponível, menos desejado. Quanto mais acessível, menos valioso. Se esse tipo de visão te ajuda a romper com ideias ultrapassadas e a enxergar as relações com mais lucidez, já deixa o seu like aqui agora e se inscreve no canal. Isso fortalece esse espaço onde falamos de poder real, influência sutil e comportamento humano sem filtro e com estratégia. Voltando, o que pouca gente entende é que o desejo, o respeito e até a admiração não nascem da presença constante, nascem da escassez. O valor de algo está diretamente ligado à sua raridade, e isso vale para tudo, desde uma marca até uma lembrança, desde um líder até uma mensagem de texto. O que é comum se dilui, o que é frequente demais se torna invisível. O que está sempre ao alcance perde o brilho. É por isso que a Lei 16 existe. Robert Greene foi direto. A ausência aumenta o respeito e a honra. Não por magia, mas por contraste. Quando você some, você vira espaço. E espaço, quando é deixado por alguém que tem peso, vira tensão emocional. As pessoas começam a preencher esse vazio com projeções, lembranças, saudade. E sem perceber, você se torna mais presente na ausência do que jamais foi estando ali o tempo todo. Só que o ego grita, porque o medo do esquecimento é grande. E é aí que a maioria erra. Acha que sumir vai fazer com que percam relevância, espaço, oportunidade. E por medo de se tornarem irrelevantes, se tornam insistentes. E por medo de não serem lembrados, se tornam previsíveis. A presença constante nesse caso não é mais força, é fragilidade disfarçada de entrega. Veja um exemplo claro. Pense naqueles contatos que vivem comentando, mandando mensagens, reagindo a tudo, sempre por perto, sempre tentando criar um vínculo. No começo pode até parecer simpático, mas com o tempo, essa frequência se torna pressão. Você começa a responder por educação, não por vontade, porque o excesso de presença cria dívida emocional, e ninguém deseja aquilo que sente que tem obrigação de manter. Agora pense no oposto. Alguém que aparece pouco, mas quando aparece, tem um timing perfeito. Sabe o que dizer. Sabe como se posicionar. Sabe a hora de sumir de novo. Esse tipo de presença, rara, mas certeira, marca. Porque ela não se impõe, não força, não pede nada. Apenas aparece com força. E depois desaparece com dignidade. E o resultado? Você quer mais. Porque não tem sempre. E o que não tem sempre, vira desejo. Esse é o paradoxo da atenção. Quem corre atrás demais, perde valor. Quem se impõe sem pausa, desgasta a própria imagem. Você pode ser talentoso, inteligente, envolvente, mas se estiver sempre à disposição, será lido como básico. É cruel, sim, mas é real. As pessoas valorizam mais aquilo que têm medo de perder do que aquilo que sabem que estará ali a qualquer momento. E isso vale para absolutamente tudo. Relacionamentos, negócios, redes sociais, autoridade no trabalho. Um líder que está sempre disponível vira colega. Um profissional que responde tudo na hora vira funcionário comum. Um parceiro que nunca se afasta vira figurante. E o pior, muitas vezes, quem mais se entrega é quem mais sofre com a ingratidão. Por que não entendeu que no jogo social, valor não se mede pelo quanto você dá, mas pelo quanto você deixa faltar?
Por isso, se você quer construir respeito de longo prazo, se quer que as pessoas esperem a sua presença como um evento e não como uma rotina, precisa aprender a desaparecer, a se ausentar estrategicamente, a não estar sempre disponível, a criar a sensação de falta sem causar rejeição. Porque aí sim, sua presença deixa de ser barulho e passa a ser memória. No próximo tópico, vamos explorar como fazer isso de forma elegante e poderosa. Porque sumir exige cálculo. E quando feito no momento certo, sua ausência te posiciona mais alto do que 1000 tentativas de impressionar jamais conseguiriam. Sumir é fácil. Basta fechar as redes, parar de responder, desaparecer por uns dias. Mas sumir estrategicamente, isso é outra história. Porque a ausência de verdade não é silêncio, é construção, é narrativa, é domínio de tempo, de percepção e de intenção. A maioria das pessoas acha que sumir é desaparecer do mapa e esperar que os outros sintam falta. Mas a ausência estratégica não acontece no escuro, ela acontece no holofote emocional que você mesmo criou antes de sair. Vamos direto ao ponto. Sumir por medo, vergonha ou saturação faz você parecer fraco. Mas sumir com posicionamento, com elegância e com propósito faz você parecer alguém que sabe exatamente o que está fazendo. E no jogo do poder, essa diferença é tudo. Veja, antes de sair de cena, você precisa marcar presença com força. Tem que deixar um impacto, tem que dizer algo. Fazer algo, causar algo que fique reverberando, mesmo depois que você se retirar. Isso pode ser uma fala certeira, uma postura inesperada, uma decisão corajosa. O importante é que, quando você sumir, haja algo para ser lembrado. Porque se você some sem deixar marca, você não cria saudade, cria esquecimento. E aqui entra a estratégia. Ao se ausentar, você cria lacuna. E essa lacuna vira espaço mental nos outros. Vira dúvida, vira expectativa, vira suposição. E acredite, as pessoas preenchem esse vácuo com muito mais intensidade do que você jamais conseguiria fazer com sua presença constante. Porque a imaginação delas começa a trabalhar. Será que você está envolvido em algo novo? Será que está com alguém melhor? Será que está crescendo em silêncio? O mistério te protege. A dúvida te valoriza. Mas atenção, a ausência estratégica não é arrogante. Não é o famoso ghosting, não é desprezo, é construção. É saber sair de cena mantendo portas abertas. É fazer com que os outros queiram que você volte sem que você peça isso. É sumir com tanta classe que sua ausência vira sinal de poder, não de fraqueza. E para isso, o timing é tudo. Você não pode sumir no auge do conflito, nem desaparecer quando alguém depende de você emocionalmente. Você escolhe momentos em que sua presença já causou impacto. A saída precisa parecer natural, quase como uma evolução. Você deu, entregou, marcou, e agora se recolhe, não para punir, mas para manter sua aura. Porque a escassez é o que transforma pessoas comuns em figuras lendárias. Pense em grandes artistas, líderes ou figuras públicas que surgem, fazem algo forte, desaparecem. E quando voltam, é como se o tempo tivesse amplificado o valor deles. Esse é o segredo. Não ser constante, mas ser inesquecível. A ausência planejada é o que permite que o tempo trabalhe a seu favor. Que a expectativa se acumule. Que a memória melhore a sua imagem. Porque a mente humana idealiza aquilo que está fora do alcance. E quando você se afasta com elegância, as pessoas preenchem sua ausência com o melhor que sentiam por você. E esquecem os detalhes banais que a convivência teria desgastado. E quando chega o momento de voltar, você não volta como se nada tivesse acontecido. Você volta maior, mais preciso, mais centrado, mais escasso.
Você retorna com novas ideias, com novas posturas, com uma nova camada de si mesmo. E então o ciclo se fecha. Sua ausência te reposicionou. Sua saída foi percebida como independência e sua volta como uma concessão. Agora, quem antes te tinha o tempo todo sente que está diante de algo mais raro, mais caro, mais valioso. No próximo tópico, vamos explorar o elemento mais sutil dessa estratégia. Como o espaço que você deixa começa a falar por você. Porque, quando bem feito, o silêncio que você cria diz mais do que 1000 tentativas de provar valor. Você já notou que há pessoas que, quando estão presentes, mal são percebidas, mas, quando se afastam, começam a ser lembradas com nostalgia, curiosidade ou até arrependimento? Já percebeu como, às vezes, só conseguimos valorizar o impacto de alguém depois que ele não está mais ali? Isso não é coincidência. Isso é efeito de um mecanismo psicológico profundo. A mente valoriza o que desaparece mais do que o que insiste em permanecer. É aqui que nasce o poder do vácuo intencional. Porque sim, a ausência estratégica não é apenas sobre sumir. É sobre o que acontece com o espaço que você deixa. Porque esse espaço não fica neutro. Ele não é ignorado. Ele é sentido. E quando você se retira da forma certa, com o timing certo, o silêncio vira símbolo. Mas o que faz esse espaço falar tanto? Primeiro, a expectativa não lida. Quando você desaparece no auge do seu valor, seja de uma conversa interessante, de um relacionamento em crescimento, de um trabalho que vinha se destacando, você deixa um movimento inacabado. E a mente humana odeia movimento inacabado. Ela quer desfecho, quer conclusão, quer saber o que teria acontecido se... E esse tipo de narrativa aberta é o combustível do desejo. Você não precisa dizer nada. O vácuo faz isso por você, porque ele ativa a imaginação do outro. Segundo, a projeção idealizada. A ausência retira você da rotina, do desgaste, da repetição. E o que sobra, na mente do outro, é uma imagem lapidada pela memória. O que era banal se torna especial. O que era comum se torna raro. Porque quando você se vai, as pessoas não lembram exatamente de quem você era. Lembram da sensação que você deixava. E essa sensação, sem ser mais confrontada pela realidade da sua presença constante, ganha força, profundidade e intensidade. Terceiro, o contraste inevitável. Quando você sai de cena, o espaço que você ocupava passa a ser percebido com nitidez. Quem estava acostumado com sua clareza, sua escuta, sua força, sua sensibilidade, agora começa a comparar. E as comparações quase sempre favorecem quem soube sair com elegância. Você vira parâmetro. E quando você vira parâmetro, ninguém mais ocupa o seu lugar sem gerar desconforto. E isso é uma forma de poder silenciosa, mas devastadora. Ser insubstituível. Não porque você grita, aparece ou se impõe, mas porque o vazio que você deixou, ninguém consegue preencher com a mesma qualidade. Você se torna ausência simbólica, presença sentida, referência emocional. E o melhor, sem ter que fazer absolutamente nada. Mas tudo isso só acontece se você tiver coragem de não tentar controlar a narrativa. De não mandar mensagem só para lembrar que existe. De não aparecer sem querer para testar o terreno. O vácuo só funciona quando você confia na força do que deixou para trás. Porque se você tenta reforçar demais, entra no território da carência. E aí o que era ausência poderosa vira presença ansiosa e a imagem ruge. A grande verdade é, quem causa impacto verdadeiro não precisa se manter o tempo todo. Basta aparecer bem e sair melhor ainda. E quando isso é feito com precisão, a ausência se transforma em fala. Um tipo de discurso invisível que ecoa por dias, semanas, até meses na mente do outro. E o que você não disse vira interpretação.
O que você não mostrou vira suposição. E a dúvida, quando bem administrada, vale mais que 1000 certezas. No próximo tópico, vamos aprofundar ainda mais esse jogo. Como dosar sua presença para manter uma aura de exclusividade. Porque sumir é poderoso, mas saber voltar na medida certa é o que separa o manipulador do estrategista de verdade. Você conhece alguém que está em todos os lugares, o tempo todo, falando com todo mundo, se oferecendo, se explicando, se fazendo presente de forma quase compulsiva? Agora pense com sinceridade. Você admira essa pessoa? Ou você sente um certo incômodo, talvez até cansaço emocional com a presença dela? Pois é. Existe uma ilusão perigosa de que estar sempre por perto é sinal de conexão, influência e carisma. Mas na prática, onipresença é o caminho mais rápido para a irrelevância, porque tudo que é demais desgasta. Até as melhores coisas do mundo, quando entregues sem pausa, sem ausência, sem distância, perdem força. O respeito nasce na escassez. A exclusividade nasce na gestão do acesso. O mistério, o magnetismo, o desejo de proximidade, tudo isso depende da sua capacidade de limitar o quanto você aparece. E aqui entra a arte de dosar presença. Estar com impacto, sair com inteligência e voltar no momento certo. Ser constante é diferente de ser previsível. Você pode ter consistência sem estar colado, pode ser confiável sem ser grudento, pode ser lembrado sem estar sempre falando. A diferença está na forma como você administra o seu espaço. Porque no fim, tudo é sobre valor percebido. E o que é raro, mesmo quando simples, brilha mais do que o que está disponível o tempo inteiro. Na prática, isso exige autocontrole, porque a tentação de aparecer é grande. A vontade de reforçar o vínculo, de ser lembrado, de se manter na mente das pessoas. Tudo isso pressiona, mas quanto mais você cede a esse impulso, mais você perde a força simbólica que só a ausência bem dosada oferece. É como perfume. Se você exagera, afasta. Se você usa bem, marca sem sufocar. Essa dosagem vale para todos os contextos. No ambiente profissional, por exemplo, o líder que está sempre se explicando, sempre justificando decisões, sempre acessível para tudo, perde autoridade. Já aquele que aparece nos momentos certos, que fala pouco, mas com precisão, que não está sempre por ali, mas quando está muda o ritmo do ambiente, esse sim é respeitado. No campo emocional, o excesso de presença causa asfixia. Casais, amigos, parceiros, quando um dos lados está o tempo todo lá, querendo atenção, oferecendo tudo, acaba se tornando um peso e não um prazer. E o mais irônico, quem mais tenta se manter por perto é geralmente quem mais acaba sendo descartado, porque não entendeu que o espaço também é parte da construção do vínculo. Quem sufoca, perde. Quem dosa, conquista. Até nas redes sociais isso se aplica. Aqueles que postam o tempo todo, que se expõem em excesso, que não deixam respiro, acabam invisíveis pela superexposição. Já os que aparecem com ritmo, com pausa, com curadoria, criam expectativa, despertam curiosidade, geram valor. Porque o seguidor sente que cada aparição tem um porquê. A lógica é simples. Tudo que está sempre acessível perde status. E tudo que precisa ser conquistado, mantido, aguardado, vira símbolo de desejo. Quando você dosa sua presença com inteligência, você deixa de ser mais um e passa a ser uma presença esperada. Um nome que, quando aparece, muda o clima. Um rosto que não precisa de esforço para causar impacto. Um tipo de silêncio que, quando se rompe, faz barulho emocional. Então, não se esqueça. Presença em excesso é barulho. Presença bem dosada é trilha sonora. E ninguém esquece de uma música marcante.
mas todo mundo se cansa de ruído constante. No próximo e último tópico, vamos fechar com a chave de ouro. Como retornar no momento certo e fazer dessa volta um evento. Porque a ausência te posiciona, mas é o retorno calculado que te transforma em lenda. Ausência sem retorno é só distância. Sumir por tempo demais, sem contexto, sem inteligência, faz você ser esquecido, não desejado. Mas quando a ausência é bem construída e o retorno é calculado, ela cria uma curva de poder rara, um ciclo que transforma sua imagem em algo não apenas valioso, mas quase mítico. Porque, no fundo, o que você faz com a sua volta é o que define se sua ausência foi estratégia ou apenas ausência. Mas como saber a hora certa de voltar? Tudo começa com percepção. Você não volta quando sente vontade. Você volta quando o ambiente está pronto. Isso exige leitura emocional, social, psicológica. Você precisa perceber os sinais sutis, o aumento de menções ao seu nome, o silêncio incômodo que você deixou, as pequenas tentativas de puxar conversa, as curiosidades indiretas. Esses sinais são convites disfarçados. E é aí que você entende, seu espaço está sendo sentido. Sua ausência não virou vazio, virou valor. Só que a volta precisa ser feita com o mesmo nível de sofisticação da saída. Você não retorna pedindo espaço. Você assume o espaço que nunca deixou de ser seu. Não se desculpa. Não se justifica. Não tenta explicar o sumiço. Você aparece com naturalidade, com presença limpa, com postura elevada. Como quem sempre soube o que estava fazendo. Porque de fato sabia. E o mais interessante, quando você volta no momento certo, o terreno já foi fertilizado pelo silêncio. As pessoas já passaram pela fase da dúvida, da projeção, da saudade, da curiosidade. Agora, elas estão prontas para ouvir, receber, reagir. E qualquer ação sua, mesmo mínima, tem um efeito multiplicado. Uma frase impacta mais. Uma ideia parece mais genial. Um gesto ganha mais leitura emocional. Porque o contexto emocional já foi aquecido pela ausência. Mas aqui vai o segredo final. Você nunca volta igual. O retorno calculado não é um replay, é uma reinvenção. Você retorna com novos códigos, com um ar mais centrado, mais escasso, mais refinado. Não porque você quer parecer diferente, mas porque você se tornou diferente. A ausência, quando usada com propósito, também transforma você. E o retorno é apenas a materialização desse crescimento silencioso. Isso faz com que a sua presença agora seja lida de outra forma. As pessoas sentem que algo mudou, e essa mudança é magnética. Porque ninguém sabe dizer exatamente o que é. Só sabem que querem mais. E esse é o ponto. Você se reposiciona. Antes, talvez você fosse comum. Agora você é raro. Antes, talvez fosse previsível. Agora, é imprevisível. Antes, talvez estivesse tentando agradar. Agora, é você quem define os termos da relação. O retorno calculado, quando feito no tempo certo, te coloca acima da necessidade de provar. Você não está mais no jogo da validação. Você está no jogo da presença simbólica. E aqui, até o seu silêncio comunica. Até o seu olhar causa impacto. Até o seu tempo vale mais. Porque as pessoas sabem, você pode sumir de novo. Você não é garantido. Você é oportunidade. E tudo que é oportunidade é valioso demais para ser ignorado. Essa é a grande beleza da Lei 16. Ela te ensina a usar o tempo, o silêncio e a distância como aliados, e depois te ensina a reentrar em cena com uma força que só quem soube se ausentar com classe consegue carregar. No próximo vídeo, vamos mergulhar na Lei 17 das 48 Leis do Poder. Mantenha os outros em estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Uma das leis mais perigosas,
e uma das mais eficazes para quem quer controlar sem ameaçar, dominar sem parecer autoritário e ser respeitado sem pedir.